A gente segue com a nossa série chamada Eu Sou, Jesus por si mesmo, onde Jesus ele faz algumas revelações acerca da sua pessoa, e a gente encontra isso no Evangelho de João. Então a gente vai dar continuidade, até hoje a gente já falou sobre alguns, quando Jesus se declara como o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, por exemplo. Na semana passada ele diz que é a ressurreição e a vida, e hoje a gente segue caminhando no Evangelho de João, a gente chega ao capítulo 14, mas antes disso eu queria falar algumas coisas com vocês, especialmente sobre esse ano que a gente está vivendo. Não sei se você percebe isso, não sei se você recebeu algum WhatsApp ao longo dessa semana falando sobre os acontecimentos desse ano, que o mês de janeiro já começou com alguns problemas, o mês de fevereiro trouxe outros, depois entrou pandemia, e eu me recordo que no ano passado acontecia a mesma coisa. O ano passado começou com a tragédia no Ninho do Urubu, que algumas crianças morreram queimadas naquela tragédia, crianças e adolescentes. Depois a gente teve o falecimento de um jornalista com uma queda de helicóptero ou avião, se não me engano, que foi o Boechat, e algumas coisas acontecendo. Eu me lembro que àquela altura as pessoas diziam: 2019 já pode acabar, já não tem mais o que fazer nesse ano, não tem como piorar, as coisas estão ruins demais, não dá para piorar. E aí vem o ano de 2020, essa série de acontecimentos, e a gente percebe algumas pessoas também dizendo a mesma coisa: 2020 já pode acabar, não dá para piorar, uma série de acontecimentos ruins em sequência, e a gente para pensar se realmente a culpa é do ano de fato. A gente parece querer transferir a responsabilidade para o calendário, para um período que foi convencionado a se chamar um ano, 2019, 2020, dizemos que 2020 pode acabar, como se uma simples mudança de folha no calendário pudesse acabar e eliminar com todos os nossos problemas, porque nós estamos cansados de receber notícias ruins, porque elas, de fato, nos desestabilizam. Quem nunca se sentiu ansioso, preocupado ou até mesmo desesperado diante de algum imprevisto, de algum acontecimento ruim? Às vezes, nem é tão imprevisto assim, mas nós temos medo de receber notícias ruins. Você deve ter alguns exemplos na sua vida de algum momento quando você está bem, está tudo bem, não há motivos para estar mal, para estar preocupado, e de repente, mesmo diante de uma sequência de bons acontecimentos e bons momentos na sua vida, você recebe apenas uma notícia ruim, e essa notícia ruim ela acaba com o teu dia, acaba com a tua semana, acaba com o teu mês, ou talvez até com o teu ano. Nós temos medo de notícias ruins, e temos um medo a tal ponto que alguns de nós preferem ignorar a realidade ao invés de enfrentar um fato que ele é doloroso e que nos deixa preocupados e ansiosos, que são as notícias ruins. Não sei se é o teu caso, mas alguns preferem não olhar o extrato bancário porque isso deixa a pessoa desesperada. Se eu olhar para o extrato bancário, parece que a minha conta vai aumentar, isso vai acabar com o meu dia, então eu prefiro ignorar essa realidade ao invés de olhar e tentar resolver, em certo sentido, de algum modo, porque eu tenho medo dessas notícias ruins que me desestabilizam, que me deixam triste, ansioso, preocupado, como se ignorar uma casa pegando fogo fosse fazer com que o fogo abaixasse ou fosse contido. Eu comi tanto que eu nem quero olhar o meu peso, então eu prefiro evitar subir na balança, mas eu tenho uma triste notícia, uma notícia ruim para te dar hoje, é que não subir na balança não te faz emagrecer. Ainda nesse ponto, eu quero deixar muito claro para você que roupa preta também e roupa listrada na vertical podem melhorar um pouco a perspectiva, mas isso não te faz perder peso. Não adianta colocar a roupa preta e subir na balança achando que vai pesar menos, porque isso é um mito. Essa é uma notícia ruim que eu estou te dando. Mas é fato que muitos de nós, às vezes, preferimos fechar os nossos olhos diante da realidade, ao invés de enfrentarmos fatos que nos entristecem. E os discípulos estavam exatamente assim nesse texto que nós vamos falar hoje. Eles tinham acabado de ouvir Jesus falar algumas coisas duras e difíceis para eles. Jesus estava dizendo que os deixaria. Além disso, Jesus diz para eles o seguinte: temos 12 aqui, um de vocês ainda vai me trair, e ele ainda diz para Pedro, de forma direta, que Pedro o negaria. E agora você começa a imaginar aqueles homens que andaram juntos durante 3 anos, 13 homens sempre juntos, Jesus e os 12.
Jesus de quem os 12 tanto aprenderam, um exemplo que eles tinham, alguém que transmitia segurança diante dos maiores medos da vida. Como uma criança se sente segura perto do Pai, e nós também nos sentimos assim perto de algumas pessoas, assim os discípulos se sentiam em relação a Jesus. Diante de uma multidão faminta, ele multiplicava pães e peixes. Diante de perguntas sem resposta, ele sempre tinha uma saída. Diante de necessidades básicas, como um pagamento de impostos, por exemplo, ele manda Pedro pescar e sai uma moeda de ouro de dentro de um peixe. Eles estavam seguros de que, enquanto Jesus estivesse com eles, absolutamente nada de ruim poderia lhes acontecer. Mas Jesus, no capítulo 13 de João, ele traz uma série de notícias que desestabiliza esses homens. Não eram nem notícias ruins. Na verdade, isso trazia para eles certa instabilidade, mas Jesus estava falando especificamente do desdobramento do evangelho, que ele seria morto para pagar a dívida que ser humano algum pode pagar, porque somente Jesus viveu uma vida perfeita. Os discípulos sabiam que ele morreria, que era necessário ele passar por aquilo, mas sabiam também que ele já tinha falado que ressuscitaria ao terceiro dia, que ele voltaria à vida, provando que o seu sacrifício foi aceito e que nós somos aceitos por Deus também, porque cremos naquilo que ele fez e isso nos basta. Essa é a mensagem do Evangelho. Deveria ser uma alegria para eles, mas para eles, naquele momento, era uma razão para terem medo, para estarem assustados, porque eles estavam perdendo, em certo sentido, o norte que eles tinham, a referência que eles tinham, e perderam, em certo sentido, a estabilidade diante de uma notícia que receberam. E aí nós chegamos ao capítulo 14, onde Jesus consola esses homens que estão angustiados, e nesse texto a gente aprende algumas coisas. A gente aprende, por exemplo, a razão para não cedermos a essa angústia, a esse desespero, que pode, inclusive, ser o teu cenário de vida hoje. Temos, a grande maioria de nós, recebido notícias ruins o tempo inteiro. Se a gente para olhar a televisão, a gente está no meio de uma pandemia, é o tempo inteiro ouvindo falar sobre pessoas ficando doentes. Ouvimos falar também que pessoas se recuperam, nos alegramos com isso, em certo sentido, mas também nos entristecemos porque pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo a guerra e a vida por conta dessa doença. Na semana passada, nós oramos aqui pela família do pastor Gessé, que tinha falecido. Nós oramos aqui pelo pastor Marcos Fernando, que estava internado, e nessa semana também ele veio a falecer por conta dessa doença. São notícias que nos deixam abismados, tristes, um pouco sem esperança diante do cenário que enfrentamos, angustiados, aflitos, preocupados, alguns de nós desesperados diante dos acontecimentos que têm ocorrido diante dos nossos olhos, e pode ser que esse seja o teu cenário de vida hoje, com medo, sem saber o que fazer, sem saber como agir, assim como os discípulos estavam no capítulo 14 de João. E esse aprendizado que vem após a revelação de Jesus é útil para nós hoje também. Diante da angústia desses homens, Jesus se revela como sendo o caminho, a verdade e a vida. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. A gente vai ler do verso 1 até o verso 6. Aconteceu tudo isso que eu falei com vocês no capítulo 13. E agora nós chegamos no capítulo 14, onde Jesus percebe aqueles homens com os corações angustiados, e ele diz para eles o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra que nos inspira, que nos mostra que, por mais assustador que pareça o cenário que vivemos, não é algo novo. E, além disso, não é algo que surpreende o Senhor. O Senhor que sempre governou sobre todas as coisas, o Senhor que não é surpreendido por circunstâncias, mas que governa acima delas, que percebeu os discípulos angustiados, como talvez esteja o nosso coração nesse momento. Que, da mesma forma que eles encontraram consolo e conforto nas tuas palavras,
que o Teu Espírito Santo possa ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações, para que a gente seja confortado também por isso, para que a gente não seja vencido pelo desânimo, mas para que a gente coloque a nossa esperança no lugar certo e realinhe as nossas expectativas, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para aquele que é maior do que elas. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Primeira coisa que aprendemos olhando para esse texto é que há um remédio muito claro para a angústia. E esse remédio para a angústia é apontado por Jesus no verso 1, que é a fé. Uma palavra simples. Jesus está dizendo para eles o seguinte: eu não quero que vocês fiquem angustiados. E a razão pela qual eu não quero que vocês fiquem angustiados é a seguinte: vocês têm que crer em Deus e vocês têm que crer também em mim. Não fiquem angustiados, ao contrário. Ao invés de ceder à angústia, ao invés de ter o coração dominado pela angústia, creiam em Deus e creiam também em mim. Em última análise, pode ser estranho eu falar isso para você, mas a nossa angústia, essa angústia que nós sentimos diante de notícias ruins, em última instância, isso é resultado da falta de fé. Porque não combina nós dizermos que cremos em um Deus que é todo-poderoso, que governa sobre todas as coisas, e ainda assim nos sentirmos perturbados, angustiados e desesperados. A angústia, na verdade, é uma prova da nossa incredulidade. A angústia ela vem para atestar que nós não temos fé que Deus tem o controle naquela situação. Pense um pouco sobre os discípulos. Eles tinham ouvido falar inúmeras vezes, Jesus já tinha dito inúmeras vezes sobre o plano de redenção, que seria necessário que ele morresse, mas que ele voltaria à vida. As profecias do Antigo Testamento apontavam para isso também, mas ainda assim, aqueles homens precisam de uma palavra de renovo para que eles não cedessem a essa angústia e para que não ficassem desesperados diante de tantas notícias ruins que estavam ouvindo naquele momento. Do mesmo modo que para eles, também não há razão para que nós estejamos angustiados. Eu não estou falando que problemas não existem, não estou falando que o Evangelho combina com vida fácil ou que o Evangelho traz para nós um mundo perfeito. Muito pelo contrário. Os problemas na vida e as dificuldades são inevitáveis, mas a forma como nós lidamos com as dificuldades, a forma como nós enxergamos os problemas, revela onde está a nossa confiança. Se estamos angustiados, é porque em algum momento não estamos depositando a confiança no Deus que governa sobre todas as coisas. Nós temos alguns ídolos da nossa geração e talvez um que mais desponte, se destaque, seja a idolatria do controle. Nós queremos controlar todas as coisas. Nós nos assustamos quando alguma possibilidade foge do que nós podemos fazer. Nós queremos dominar as coisas o tempo todo. Nós queremos controlar todos os acontecimentos da nossa vida. E quando a gente percebe que há situações incontroláveis por nós nos desesperamos, nós nos sentimos angustiados. Não é pela situação em si, mas é por olhar para nós e perceber a nossa incapacidade de controlar, de dominar todas as coisas. Nos desesperamos quando as dificuldades superam o nosso próprio controle. E a forma como nós lidamos com as adversidades revelam onde está a nossa confiança. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala exatamente sobre essa tensão, onde ele diz para nós que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, quando ele fala que nós somos como vasos frágeis, vasos de barro, que trazemos dentro de nós um tesouro, mas ao mesmo tempo nós somos criaturas frágeis. Diante disso, olhem o que ele diz: vocês podem estar atribulados, mas de forma alguma vocês devem estar angustiados. As tribulações e as dificuldades da vida, elas vêm de fato, mas elas não podem nos angustiar. As dificuldades, elas não dependem de nós. As dificuldades virão, as dificuldades elas são uma realidade, mas a forma como nós lidamos com isso é que vai determinar aonde está a nossa confiança. Tribulações virão, isso é um fato, isso é certo, mas a angústia e a forma como nós reagimos a isso é resultado da nossa falta de fé. Até dizemos crer em Deus,
mas nós nos angustiamos diante de problemas cuja solução não é aparente. Sabe por quê? Porque nós planejamos, sonhamos e projetamos a nossa vida aqui, porque somos escravos desse ídolo que se chama controle. Nós nos desesperamos por saber que nós não estamos no controle das nossas vidas. As dificuldades, elas são inevitáveis e diante delas nós temos apenas dois caminhos. Ou nós respondemos com fé, ou nós respondemos com angústia. Só que nós não temos uma boa compreensão do que é a fé. A fé, o que ela é de fato? Ela não é esse pensamento positivo que as pessoas tentam pregar, dizendo que as coisas vão dar certo, se você ficar repetindo que as coisas vão dar certo. Segundo a palavra de Deus, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lembra de Tomé, esse mesmo Tomé que perguntou a Jesus qual era o caminho? Ele teve que ter uma prova para que ele pudesse crer, e Jesus diz para ele o seguinte: felizes são aqueles que não viram e creram. O Evangelho, ele aponta a nossa incapacidade, mas ele nos mostra também que a salvação, ela se dá somente pela fé. A salvação de quem nós somos, a salvação da nossa idolatria pelo controle, a salvação das nossas angústias e das nossas tentativas de dominar a nossa própria história. A salvação eterna que às vezes nós nos esquecemos que ela é eterna e nos angustiamos, porque parece que a nossa vida vai acabar aqui. Mas Jesus aponta para esses homens uma nova realidade. Ele está dizendo: não fiquem angustiados, porque vocês devem crer em Deus, creiam também em mim, mas eu quero que vocês não fiquem angustiados por um outro motivo. Há uma nova realidade, e essa realidade é a realidade celestial. Jesus não está falando mais sobre questões daqui apenas, mas ele está apontando para algo que está além dessa existência, quando ele diz no verso 2, por exemplo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Não devemos ficar angustiados, porque temos que crer em Deus e também em Jesus. Não devemos ficar angustiados, porque há uma realidade além da nossa vida, e Jesus nos disse que iria nos preparar lugar. O nosso futuro a longo prazo já está garantido por meio da fé que depositamos em Jesus. Não tem a ver com estabilidade financeira aqui, tem a ver com uma eternidade desfrutando da presença de Deus. Jesus está falando do céu como um lugar real, não é um estado de espírito. Não é um nirvana, como alguns pregam, mas ele está falando que o céu é um lugar físico, um lugar real, um lugar que possui muitas moradas, um lugar onde o Pai habita. Ele cita a expressão na casa de meu Pai. O grande problema, e às vezes nós nos angustiamos demais, é que a nossa vida aqui tem nos cegado para uma realidade que há além. Note que há dois grandes erros que podemos cometer acerca disso. O primeiro deles é pensar simplesmente no céu e fechar os olhos para as necessidades das pessoas no mundo. Visto que o lugar da habitação final é no céu, eu não me preocupo com a realidade aqui, eu não me preocupo em melhorar as coisas aqui, porque eu quero simplesmente chegar no céu. Esse é um grande erro que nós cometemos. Somos embaixadores do reino de Deus e o nosso papel é fazer desse lugar onde nós habitamos aqui mais parecido possível com um céu. Mas outro erro está no outro extremo, que é abraçarmos demais a realidade daqui, nos preocuparmos só com o que acontece aqui e nos esquecermos e não falarmos mais sobre o céu. Não se faz mais músicas sobre céu. Não se faz mais pregações sobre céu. Nos preocupamos demais com as coisas daqui e, como cristãos, nós devemos nos lembrar que o nosso lugar final não é aqui. O apóstolo Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros. Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele diz o seguinte: portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo Jesus, vocês estavam mortos e agora receberam a vida. Se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, pensem nas coisas que são do alto. Nós viveremos ainda alguns anos aqui, eu espero que muitos, mas nós não podemos nos esquecer que o nosso lugar final é o céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Que a gente pare de cantar isso só nos velórios,
mas que a gente aprenda a viver a perspectiva do céu no dia a dia. Cremos em Jesus, por isso não precisamos nos angustiar, porque mesmo que o problema não tenha solução aqui, nós viveremos com Ele eternamente e a vida eterna está garantida pela fé que nós depositamos naquilo que Ele fez. Às vezes eu tenho medo de chegar no céu e ver alguns irmãos entediados, desambientados. Lugar, não tem nada que eu gosto. Tudo que eu sempre gostei de fazer, tudo que eu sempre curti, as minhas diversões não tem aqui. Tudo que eu sempre valorizei na vida, tudo que eu pensava ser as coisas primordiais da vida, eu não encontro nada disso no céu. Eu tenho medo de encontrar algumas pessoas no céu e essas pessoas estarem tristes, porque o céu não era de acordo com o que elas pensavam. Do mesmo modo que eu tenho medo de ver alguns irmãos tristes com a volta de Jesus, que vai estragar alguns dos seus planos. Poxa, Jesus, estudei tanto tempo e agora, na época da formatura, o Senhor volta. Podia esperar um pouquinho mais para eu ganhar meu dinheiro. Fiquei tanto tempo no vale da sombra da morte, no vale dos ossos secos, e agora que eu consegui me casar, eu estou realizando um sonho, e de repente o Senhor vai voltar, aguarda um pouquinho, que são 5 dias a mais, 2 meses a mais, para quem esperou 2.000 anos. Afinal de contas, 1.000 anos para o Senhor é como um dia, então finge que espera mais 2 horas aí, que vai dar, nos meus cálculos, aí, uns 20 anos a mais. Às vezes a gente, por não pensar no céu e não pensar em como vai ser a nossa realidade eterna, nós corremos esse risco de ficarmos desambientados lá. Nós vemos na revelação de hoje um discípulo chamado Tomé, que já demonstrou a sua falta de fé no texto da semana passada exatamente, quando ele disse de forma irônica, vamos voltar então para Betânia para morrer junto com o Mestre. Esse mesmo Tomé, que demonstra também falta de fé depois da ressurreição, dizendo se é o Senhor mesmo, deixa eu tocar aí nas suas mãos para eu saber se foi o Senhor mesmo que foi morto e agora voltou à vida. Esse mesmo Tomé, diante do que Jesus fala para eles, ele demonstra mais uma vez a sua falta de fé. Depois de tanto tempo caminhando com Cristo, Jesus tinha dito, eu vou para o meu Pai, vocês sabem o caminho pelo qual eu vou, vocês conhecem o caminho. E aí Tomé responde, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, mas Jesus tinha acabado de dizer que ele ia para a casa do Pai, e Jesus tinha acabado de dizer que ele sabia um caminho, mas ele diz, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós vamos saber qual é esse caminho? E Jesus se apresenta, Jesus se revela para ele, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para nós é uma pessoa. O caminho é o próprio Jesus. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20 nos diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho por meio da sua própria carne. Ele foi morto para que por meio dele nós chegássemos ao céu. Muitos acreditam, como eu disse na semana passada, que Jesus foi um bom mestre, uma boa pessoa, ele deu bons exemplos, ele foi uma pessoa legal, ele foi um cara do bem. Poucas pessoas têm problema com Jesus. A grande maioria das pessoas, mesmo aquelas que não creem nele como seu Salvador, como seu Senhor, vão achar que ele foi uma pessoa legal, um bom exemplo, um bom mestre, alguém inteligente, alguém acima da média, um bom cidadão, um cidadão de bem, cheio de moral, de bons costumes. Jesus era esse cara legal que as pessoas admiram. Poucas pessoas têm problema com Jesus, mas esse texto nos aponta um problema que a grande maioria tem, que é a questão da singularidade de Jesus. O que incomoda no cristianismo é que o cristianismo é uma mensagem de exclusividade. Jesus não diz, eu sou uma possibilidade para que os homens cheguem a Deus. Eu sou uma das hipóteses. Eu sou um meio pelo qual os homens podem ser salvos. Não, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um artigo definido que aponta para uma exclusividade, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. E ele deixa isso muito claro quando ele continua a sua frase dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho é uma mensagem de exclusividade. Só há um caminho para Deus e esse caminho é Jesus. A salvação,
como define bem a Reforma Protestante, reafirmando a palavra de Deus, ela é somente pela graça, por meio da fé, somente em Jesus, segundo as Escrituras e para a glória de Deus. A mensagem do Evangelho não pode ser negociada como alguns têm feito. A mensagem do Evangelho não combina com o discurso ecumênico de alguns, como se o Evangelho fosse apenas uma possibilidade para que os homens pudessem ser salvos. Como se a fé em Jesus não bastasse, as pessoas valorizam a fé na fé. A fé em absolutamente nada. O importante é crer, o importante é ter uma religião, o importante é frequentar algum espaço religioso, o importante é ser membro de alguma comunidade, o importante é isso. Não, não é. Pode ser importante para qualquer outra coisa, mas para a salvação não há outro caminho, não há outra possibilidade. Você que nos assiste, caso você não tenha ouvido falar sobre isso, eu não quero adaptar o meu discurso para que você sinta-se confortável. C.S. Lewis diz, por exemplo, que se alguém procura uma religião para que se sinta feliz e confortável, ele definitivamente não indicaria o cristianismo, porque o compromisso de Deus não é com o nosso bem-estar e o nosso conforto. O compromisso dele é com a sua própria palavra. E Jesus está se revelando do modo que ele é. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há a menor possibilidade de chegar até Deus se não for por mim. Esquece esse discurso que faz sucesso, de aleluia, axé, saravá e qualquer outra coisa, misturando religiões, misturando conceitos, esse sincretismo. Como se Jesus fosse uma possibilidade dentre tantas outras. Não é. Ele é o único caminho que leva os homens a Deus. Ninguém virá ao Pai se não for por mim. Isso não é arrogância. Isso não é muita presunção. Você dizer que só vocês que estão certos. Não, não sou eu que estou certo. É o próprio Jesus que está se definindo como sendo o caminho, a verdade e a vida. E é Ele mesmo quem diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não há a possibilidade de você crer em Jesus como sendo um cara do bem, uma pessoa legal, porque Ele diz ser o único caminho que leva os homens até Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que é impossível alguém ficar indiferente a essa mensagem. Ou nós nos ofendemos com isso, ou nós achamos que é uma presunção e uma arrogância absurdas. Ou nós nos rendemos em humildade e adoração, dizendo, Senhor, eu reconheço que eu sou incapaz pelos meus próprios méritos, pela minha religiosidade, pelas minhas boas obras, por aquilo que eu consigo fazer de bom, eu sou incapaz de chegar até o Senhor, porque eu não sou perfeito, e o Senhor é um Deus perfeito. A lei do Senhor exigia perfeição, e eu sou incapaz de te oferecer perfeição. Mas há somente um que é perfeito. E Ele se entregou por nós, de modo que eu deposito a minha fé naquilo que Ele fez. E eu sou aceito por Deus. Eu sou adotado na família de Deus. Eu que era inimigo de Deus, agora eu sou chamado de seu filho, adotado por meio da fé que eu deposito em Cristo Jesus. Não é arrogância isso? Achar que só o Evangelho é a verdade? Não, não é arrogância. Porque, mais uma vez, a verdade para nós não é um conceito, mas é uma pessoa. Do mesmo modo que Jesus é o caminho, Ele é a verdade que nos traz vida. E a verdade do Evangelho é essa, que o homem é incapaz de salvar-se, mas ele chega ao Pai simplesmente por meio da fé em Jesus. A mensagem do Evangelho diz que nós estávamos mortos, mas em Jesus Cristo nós recebemos vida. Não é arrogância, é o oposto disso, é o reconhecimento da nossa incapacidade. Não é arrogância porque não se baseia no que eu consigo fazer, mas não é arrogância, não é presunção, porque não se baseia na minha capacidade, na minha habilidade. É quando eu me reconheço como incapaz. É quando eu digo eu não consigo de fato. Nesse momento, eu sou abraçado pela graça de Deus, por um favor imerecido, por essa graça que é um presente para quem se reconhece como culpado. Não é uma recompensa para aquele que se acha justo. Eu só tenho certeza do céu. Eu só tenho certeza de que eu posso chegar até Deus, porque eu creio em Jesus. E não só para uma realidade futura, mas eu consigo viver a minha vida aqui hoje, sem ser dominado pela angústia, porque eu creio em Jesus. Se você não tem vivido dessa forma, você precisa confiar mais nele
e somente nele. Não é Jesus mais boas obras. Não é Jesus mais religião. Não é Jesus mais CBM. Não é Jesus mais igreja evangélica. Não é Jesus mais qualquer outra coisa. É nele e somente nele. Conforme nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, nele nos movemos, vivemos e existimos. Somente em Jesus, somente por Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Conforme Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela revelação de quem Jesus é, que encontramos na Tua palavra. Obrigado porque pode ser que o nosso momento de vida seja muito próximo do momento de vida dos discípulos nessa ocasião, nesse trecho que nós lemos, angustiados, preocupados e abatidos, porque receberam notícias ruins e a realidade não era tão favorável quanto era antes. Mas que do mesmo modo que eles foram confrontados pela Tua palavra, que seja assim conosco também. Que a gente compreenda que não há o menor sentido em andarmos angustiados, porque cremos em um Deus que é maior do que as circunstâncias. Não há o menor sentido em vivermos presos e dominados por essa angústia, porque a nossa vida não termina aqui, mas há um lugar que o Senhor está preparando para nós, que é o céu, onde viveremos eternamente com o Senhor. Muito obrigado também por nos fazer perceber que não há motivo para sermos dominados pela angústia, porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós, e além disso, o Senhor é o próprio caminho que nos leva até Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela sirva de encorajamento e conforto para nós em dias tão difíceis, que a gente não se esqueça jamais dessas verdades contidas aqui, e que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal, e que a gente possa depositar totalmente a nossa confiança no Senhor, de modo que mesmo que a gente perca essa batalha para essa doença ou para qualquer outra coisa, a gente sabe que a nossa vida eterna está garantida com Deus em Jesus Cristo. No nome dele e nos méritos dele nós oramos cheios de gratidão, cheios de alegria, cheios de humildade, porque essa verdade não nos torna arrogantes e presunçosos, mas ela nos mostra que, embora sejamos incapazes, aquele que é capaz de todas as coisas se entregou por amor a nós. E hoje, por crermos no Senhor Jesus, somos aceitos por Deus e recebidos na sua família. Muito obrigado por essa verdade que nos humilha, que nos mostra o quanto somos pecadores, mas nos mostra também o quanto o Senhor nos ama e o quanto nós somos queridos pelo Senhor a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém.